parecer sobre o projeto e as emendas. Em discussão. Deputado. Obrigado, presidente. Eu quero iniciar a leitura do relatório na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, aqui primeiro registrando a contribuição importante para esse relatório do CONDEPAC, que inclusive emitiu manifestação, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, do ICOMOS, Conselho Internacional em Monumentos e Sítios, Núcleo Distrito Federal da Unesco, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, o Fórum e entidades em defesa do patrimônio cultural brasileiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Seccional do DF, a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer e os conselhos comunitários da Asa Norte e da Asa Sul. Presidente e nobres colegas, o que se trata aqui, é importante destacar, é do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Plano esse previsto numa série de legislações e que deveria servir para garantir a qualidade urbana e arquitetônica do conjunto urbanístico de Brasília, a qualidade ambiental e patrimonial da nossa cidade. Infelizmente, presidente, a minuta que chegou a essa casa não se trata de um plano de preservação. É mais parecido com um plano imobiliário. Foi dito, inclusive, por diversos setores da sociedade, do setor produtivo, na qual nós respeitamos e muito, que era um plano também de desenvolvimento. A questão é o conceito de desenvolvimento que nós vamos utilizar. Se é um desenvolvimento atrelado às questões sociais, culturais, do turismo, patrimoniais da cidade e também econômicos, ou se é um desenvolvimento meramente do setor da indústria da construção civil, ou se é transformar a cidade e o conjunto urbanístico de Brasília num grande canteiro de obras. Esse é um debate fundamental, porque o próprio PPCub também pode ser um instrumento importante para corrigir distorções, apontar para o futuro, que nós sabemos, convivemos e lemos a história, um desenvolvimento desigual da capital do país. Não necessariamente pelo que foi pensado por Lúcio Costa e por vários idealizadores. É preciso entender que durante esse processo de desenvolvimento da cidade, por exemplo, em 1960, nós tivemos logo depois um golpe de Estado, uma ditadura militar, que obviamente influenciou no processo e no sonho de muitos e muitas de uma cidade, capital da República e de um país democrático. Isso foi fundamental para entender o desenvolvimento desigual do nosso Distrito Federal. O PPCub poderia ser um instrumento importante para, inclusive, combatermos essas desigualdades, que a gente também sabe, permeou diversos espaços políticos, inclusive, nessa casa, inclusive, de interesses da especulação imobiliária, de interesses da grilagem de terras no Distrito Federal. Poderia ser um instrumento para a gente, inclusive, corrigir essas distorções. Infelizmente, não o é. Várias dessas entidades fizeram, ao longo do processo do debate curto desse atual texto do PPCub, que chegou nessa casa em março desse ano, várias manifestações. Nas últimas semanas, temos inclusive acompanhado a imprensa do Distrito Federal e nacional também jogar luz ao que nós estamos debatendo aqui. O pedido inicial é de mais tempo para podermos aprofundar o texto que chegou e apresentar o conjunto dessas correções para que a gente evite, na nossa visão, daquilo, inclusive, que está previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal,
que é preservar o tombamento de Brasília. E eu quero aqui entrar em algumas questões das nossas preocupações na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que tratam sobre o patrimônio. Primeiro, o atual texto, que obviamente, com várias das emendas que foram apresentadas, melhoram significativamente, mas ainda levanta muitas dúvidas. O primeiro, da questão ambiental. Brasília foi pensada para ser cidade-parque, para ter áreas verdes preservadas, para ser uma cidade das águas, como é berço de várias águas, porque é importante destacar que o Distrito Federal está inserido num território de grandes nascentes, inclusive de águas emendadas, nascentes fundamentais para abastecer bacias importantes do continente latino-americano, para garantir e preservar a permeabilização do solo da nossa cidade. Vimos recentemente, nos episódios das chuvas de fevereiro, que a impermeabilização do solo pode ser motivo de grandes fatalidades e desastres, como a chuva que aconteceu na sexta-feira de Carnaval, que inundou a Asa Norte, provocou diversos prejuízos na Universidade de Brasília e nas cidades ao redor do nosso conjunto urbanístico também grandes estragos, no Sol Nascente, na Ceilândia, no Pôr do Sol. O projeto, presidente, ele, por exemplo, não justifica para nós qual o motivo de trocarmos praças públicas que não estão adequadamente ocupadas hoje para a população aproveitar e ter direito ao lazer, à cultura, à sociabilidade, e serão transformadas em áreas de destinação de lotes comerciais. Na W3, a W3, inclusive, que se a gente passar todos os dias, observamos várias lojas fechadas. Qual é o plano de desenvolvimento? É construir mais prédios ou pensar Brasília e reabrir as inúmeras lojas que estão fechadas e devolver a rua e a cidade para a sua população? Até o céu de Brasília está sob ameaça. A escala monumental, a visão imaginada por Lúcio Costa, e eu convido aqui todos os meus nobres colegas, a cena que a gente deve conviver quase diariamente, se sairmos dessa casa no final da tarde e observarmos aqui, pertinho, no Memorial JK, a quantidade de carros e pessoas que param suas atividades antes de ir para casa para apreciar um belíssimo pôr do sol. O sol de Brasília, que é reconhecido internacionalmente. Brasília ser patrimônio, além de um dever de preservá-lo, poderia ser, se os governantes assim tivessem entendimento, um grande potencial de desenvolvimento. Nos preocupa, presidente, uma série de perdas de prerrogativas dessa casa, transformando a SEDU numa supersecretaria, com poderes de, por vias de decreto, desafetar áreas, parcelar terras, definir uso e ocupações, sem os necessários estudos ambientais, estudos de impacto e sem escutar a Câmara Legislativa e o conjunto da sociedade. Quero encerrar, presidente, meu voto, lembrando que o PPCub, como tem dito, não essa versão, mas o debate sobre um plano de preservação não é novo. Quero aqui lembrar a memória e o brilhante trabalho da saudosa arquiteta Briane Brica, que nos deixou em 2018. E foi fundamental para produzir uma primeira versão do PPCub, que infelizmente foi descartada nessa versão que nós estamos hoje analisando. É por isso, presidente, que nessa comissão nós vamos apresentar um parecer contrário ao PLC 41, pela rejeição do projeto de lei complementar 41, por entender que não se trata de um plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, mas sim de um plano de negócio,
Hoje, dia 19 de junho, e encerro aqui, é aniversário do grande Chico Buarque de Holanda, que completa 80 anos. Quero destacar e deixar nesse parecer uma memória do Chico Buarque, que imortalizou numa canção: dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Por isso, o nosso voto, no mérito, é pela rejeição do projeto de lei complementar número 41 de 2024. Presidente, esse é o parecer. Obrigado, deputado.